aqui quem está falando é Dino Santana, irmão do Dedé Santana, irmão carnal. E eu queria fazer um pequeno depoimento, porque, claro, convivendo com o Dedé há 55 anos, eu ainda tive dúvidas a respeito da sua conversão. Como outros colegas artistas que trabalham com a gente em televisão, teatro também. E muitos me fazem perguntas. E nós gostaríamos de saber... Dedé, chega aqui. Nós gostaríamos de saber, primeiramente, o que é que você sentiu quando você se converteu? O que foi que aconteceu? Muitas coisas aconteceram comigo. Eu achava que eu não podia me converter, porque eu me sentia sempre um grande pecador. E quando eu disse ao Márcio Nascimento, Márcio, eu sou um grande pecador, você não acha que é muito tarde para mim me converter? Eu disse não. Quando Jesus estava morrendo, entre ele havia 2 ladrões e faltavam 30 segundos para um deles morrer. E aí ele pediu perdão a Jesus e hoje ele está ao lado do Pai Eterno. Ah, legal. Ah, e tem outra coisa também, que muita gente me faz essa pergunta. Você citou ainda há pouco o encontro seu no avião com aquela missionária, não é? Suzy Romero. Suzy Romero de Taubaté. Mas existem outros fatos curiosos que aconteceram antes e depois disso. Por exemplo, em 1989, em Niterói, aconteceu um fato curioso. Que fato foi esse? Esse fato foi muito curioso, porque eu ia fazer um show ali pelo lado ali de Cabo Frio, daquele lado ali, não me lembro direito. E eu peguei meu carro, atravessei a ponte, quando eu parei no sinal ali em Niterói, vi uma senhora e bateu no meu vidro. Dedé. Eu abri o vidro do carro, ela tinha um presente para você. Eu peguei o presente, era tipo um livro preto com fecha-clé do lado. Tipo uma bolsa? Uma bolsa. Aí eu fiz o show com os Trapalhões, né? O Renato, o Mussus, a Cadiz, a turma toda. Aí quando eu voltei, cheguei em casa, eu falei, isso aqui deve ser uma agenda. Abri e não era uma agenda, era uma Bíblia. Agora, o importante, os mistérios que Deus faz. Quando eu abri a Bíblia, a dedicatória toda era para mim. Era em nome de Dedé Santana. São coisas que até hoje eu não consegui explicar. Como é que a senhora poderia adivinhar que você ia passar naquele local, naquela esquina e naquela hora? São os mistérios de Jesus. E há uma outra curiosidade também. Vocês, no ano de 91, vocês fizeram shows Trapalhões. Inclusive, eu viajei também, né? Para os Estados Unidos. Você estava junto comigo. Tinha Milberg, Paul River. No estado de Massachusetts. Depois viajamos para a Europa. Fizemos Portugal, depois para a África. Mais precisamente... Angola. Em Luanda, capital da Angola. E lá no dia 12 de novembro de 1991 também aconteceu um outro fato curioso. O fato curioso é porque tinha um pastor, um negro, magro, que usava sempre gravata vermelha. Em todo lugar que eu ia, ele ia atrás de mim, falava de Jesus, porque Jesus salva, Jesus cura. Mas você ainda não havia se convertido? Não havia me convertido. E ele ficava falando de Jesus. As primeiras vezes, com a atenção que o artista dá, que é necessário, dá para o público, por artistas, fãs. E você sabe que em Angola nós somos carregados no colo. Saímos do aeroporto até o ônibus no ar, carregado no ar. Lá tem uma praça com o nome da Praça dos Trapalhões. E ele vivia me perseguindo, todo lugar, os 3 dias que eu Mas você lá, sabia que ele era um pastor? Sabia depois de 2 dias. No último dia que ele foi me procurar, porque ele não me largava, eu perguntei ainda no hotel, quem é que está embaixo? Um rapaz de gravata vermelha, disse, seu pastor, não deixa eu entrar, que eu não aguento mais, ele fica Jesus, tanto trapalhão aí, ele só fica em cima de mim. Hoje eu me arrependo muito disso. Claro. Mas espera aí, há uma sequência para esse fato, hein? Depois, 2 anos e meio depois, você, não sei se você já havia se convertido, você foi à igreja lá em Madureira, Assembleia de Deus. É a minha igreja, Assembleia de Deus Madureira, com um pastor que tem lá muito, meu amigo Manuel Ferreira, em que eu tenho grande estima e grande consideração por ele. Pois é, mas há uma ligação com Angola, com Luanda. Você estava lá, o pastor Manuel Ferreira orava para os irmãos, não é isso? E havia outros pastores, acho que era uma convenção, alguma coisa assim. Havia outros pastores de outros estados e também do exterior. E enquanto o pastor Manuel Ferreira orava, você ouviu uma voz. Que voz foi essa? Quando ele terminou a oração, nesse dia eu não me envergonho de falar, com toda a humildade. Eu chorei muito, chorei de verdade, como há muito tempo eu não fazia. E quando ele terminou as orações, o povo todo orando por mim,
eu vi uma voz que dizia com sotaque português: ô Dedé, ô Dedé. Aí eu olhei para trás, incrível, quem estava lá? Esse pastor de Angola, aquele negro de Angola com a sua mesma gravatinha vermelha. Ele falou: ô Dedé, ô Dedé. Eu digo: ô meu amado pastor, eu não disse que tu ias aceitar Jesus? Aí ele pediu que eu tirasse uma foto do lado dele, é um pastor bravo. E esse pastor nervoso, bravo, falou: vem cá, tires uma foto do meu lado, que eu quero ir para Angola e ia mostrar a todo mundo que tu aceitaste Jesus. Ele não sabia que aquilo só me traria felicidade. Claro, muito bom. Agora, Dedé, uma curiosidade, eu acho que é a maior de todas. Você, no seu testemunho, você sempre cita que o pastor Roberto de Taubaté, se não me engano, disse que você teria mais 3 pessoas, você encontraria mais 3 pessoas, e cada uma delas te diria alguma coisa, ou daria um sinal, e a última pessoa diria a você qual a missão que você tem aqui na Terra. Pois é, lá no hospital, o pastor me disse que eu teria uma missão na Terra para cumprir para Jesus, e ele disse que 3 pessoas mais me diriam isso. Quando eu tive em Imperatriz, no Maranhão, uma moça me esperava na porta do hotel. Os colegas fizeram até brincadeira, pensando: olha aí, ele quer ser crente, quer ser pastor. Eu não quero ser pastor porque acho que eu não tenho nem competência para isso, né? Mas ele quer ser pastor, olha lá, já tem mulher esperando ele. Mas no fundo eu já sabia que devia ser minha irmã, né? Porque você distingue logo quando a pessoa é de Jesus. E ela falou com você? Falou comigo, falou: eu queria falar 1 minuto com você, meu irmão. Eu falei: irmã? Ela falou: eu falei: a paz do Senhor. Ela disse: a paz do Senhor. Eu sou a segunda pessoa que vem te dizer. Você nunca tinha visto essa moça? Nunca tinha visto essa moça. Eu sou a segunda pessoa que vem te dizer: você tem uma missão na terra para cumprir para Jesus Cristo. É só isso que eu queria te dizer. E faltavam mais 2 pessoas. Faltavam mais 2 pessoas. Agora, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, uma irmã, ela teve revelações. E ela chegou perto de mim e disse assim: eu sou a 3ª pessoa que vai te dizer isso. Dedé, você tem uma missão na terra para cumprir para Jesus. E eu disse: qual é essa missão? Mais tarde, na 4ª pessoa, você vai saber. E a 4ª pessoa já nós estávamos em Miraí, foi a primeira vez até que o meu irmão Dino Santana, que está aqui comigo, fez questão de ir porque ele não acreditava que eu tivesse me convertido. E ele foi lá, e ele presenciou, ele estava lá, quando na casa de um pastor Caninho, apareceu minha irmã lá de Miraí, e fazendo orações para mim, ela disse: Dedé, eu sou a última e 4ª pessoa que vou te dizer isso. Você tem uma missão para cumprir na terra para Jesus. E eu perguntei: irmã, qual é essa missão? Ela disse: eu não vou te dizer agora. Você vai estar sozinho na sua casa, deitado na sua cama, e vai aparecer como uma tela de cinema na sua frente. E Jesus vai te mostrar o que é. Mas eu vou estar sozinho? Ela disse: vai. Mas eu tenho medo. Ela disse: não tenha medo, que você vai estar coberto pelo Espírito Santo. E, na realidade, ainda não sei qual é essa missão. Eu acho que talvez eu não esteja preparado ainda para isso. Mas eu estou ansioso e estou esperando. E muitas coisas foram me acontecendo. Outra coisa, Dedé, uma curiosidade também que todo mundo me faz essa pergunta e me pedem para que pergunte a você. Os Trapalhões, Renato Aragão, Mussum, qual é a opinião, principalmente do Renato Aragão, porque o Mussum faleceu? E é verdade que Mussum, antes de falecer, aceitou Jesus? Eu não posso dizer se é verdade, porque é o seguinte: eu trabalhei muito com o Mussum, falei muito de Jesus, dei uma Bíblia para ele de presente, pedi à esposa dele que orasse e que lesse pedaços da Bíblia para ele quando ele estava no hospital. Mas a última vez que eu fui visitá-lo em São Paulo, ele não podia falar mais, não recebia mais visita. E eu perguntei ao médico: doutor, se eu mandasse um bilhete, ele poderia ler? Ele disse: pode. Aí eu mandei um bilhete com coisas que só nós 2 sabíamos. Uma coisa importante, você sabe disso como meu irmão, eu nunca chamei o Mussum de amigo, né? Sempre chamei de negão, compadre, negão, compadre. Então no bilhete eu botava muitas coisas como: negão, você se lembra quando nós estivemos na Bahia, aconteceu isso, 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 isso? Negão, você se lembra quando a gente foi trabalhar num circo, assim, aconteceu isso, isso, isso? E botava várias piadas que só eu e ele: negão, compadre, e no final eu escrevi bem grande: meu amigo. Isso deve ter tocado no coração dele, porque eu chamei ele de amigo.
Meu amigo, lembre-se sempre disso. Jesus te ama muito. E quando ele faleceu, eu pedi a alguns irmãos que olhassem ele, e o Márcio Nascimento também foi lá em São Paulo, olhou no enterro e disse, olha, ele está com muita paz, muita tranquilidade. Então nós acreditamos que ele aceitou Jesus, porque só quem tem Jesus no coração é que morre com essa paz, com essa tranquilidade. E o Renato Aragão, de dia, a gente vê ele na televisão, o povo vê muito brincalhão, muito gozador, não é? Qual é a reação dele em relação à sua conversão? Foi a melhor possível que eu podia esperar. Ele ficou muito satisfeito. Inclusive, eu estava num avião, num jatinho particular, a gente estava voando com várias pessoas, e eu disse a ele, Renato, eu tenho um presente para você. Quando eu fui mexer na bolsa, ele falou, olha, eu não quero saber de brincadeira comigo essa hora. Aí eu falei, não é brincadeira, é coisa séria. Aí tirei uma Bíblia e dei de presente para ele. Foi a coisa mais impressionante que aconteceu. Ele olhou seriamente, fazia tempo que eu não via ele ficar sério assim. Ele olhou sério para a Bíblia, olhou para mim, os olhos dele encheu de lágrimas, ele me deu um beijo no rosto e disse, graças a Deus, meu irmão, você se encontrou. Não importa que nós não sejamos da mesma religião, o importante é que agora você acredita em Deus. Isso me deixou muito feliz, muito satisfeito. É claro. Bom, Dedé, agora a última pergunta. O que você mais aprendeu com os seus irmãos evangélicos? São tantas coisas, meu irmão, tanta coisa. Eu sou um novo convertido, então estou aprendendo, ainda tenho muita coisa que aprender. Coisas que eu acho muito importantes que eu aprendi. Que Jesus não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Eu não me envergonho de ser crente, pois é o poder de Deus que nos dá a salvação e de todo aquele que crê. E o amor de Deus? O amor de Deus é tão grande que jamais um homem conseguirá descrever. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É isso que eu tenho aprendido. Cristo é a alegria da nossa vida. Com Cristo, a vida é sempre melhor. A alegria deve ser constante na vida do crente, porque Deus nos dá a vitória. As pessoas precisam aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, para que Deus possa recebê-las como filhos. Desde que eu aceitei Jesus, a minha vida é cheia de alegria, de paz, de amor, de felicidade. E eu não quero ter essa felicidade só para mim. Eu não quero ter esse Jesus só para mim. Eu não sou egoísta. Eu quero dividir esse meu Jesus com vocês. Abra o seu coração, meu irmão. Mais uma vez eu te peço. E aceite Jesus dentro de você. Se Ele tem feito maravilhas na minha vida, por que não poderá fazer na sua? Pense bem. Onde eu for, eu estarei lutando pelo povo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos refletir agora sobre o profundo mistério que envolve as mãos que se unem. A mão jovem se une à mão velha, e entre elas se cruza a mão eterna do Cristo. A mão branca se une à mão negra, e entre elas se cruza a mão santa do Cristo. A mão do médico se une à mão do doente, e entre elas se cruza a mão milagrosa de Cristo. A mão do empregado se une à mão do patrão, e entre elas se cruza a mão forte do Cristo. A mão pecadora se une à mão da graça, e entre elas se cruza a mão do perdão de Cristo. A mão da vida se une à mão da morte, e entre elas
se cruza a mão redentora de Cristo. Meus amigos, somente as mãos fechadas para o amor não se unem umas às outras. Mas mesmo assim, entre elas, se põe a mão aberta do Cristo. Pois é, eu tenho cara de baiano, nome de alemão e nasci em Niterói. Meu nome é Manfredo Santana. Hoje eu não estou aqui como Dedé Santana dos Trapalhões. Hoje eu estou aqui como o irmão Manfredo Santana, que também como vocês tive a felicidade, a sorte de aceitar Jesus. Meus irmãos, será que passa pela cabeça de vocês que uma pessoa com fama, dinheiro, carrões, fazendo todo mundo rir, possa ser uma pessoa triste, vazia, sem alegria de viver? Pois eu era assim, meus irmãos. Eu tinha tudo, mas me sentia sempre triste, vazio. Alguma vez eu perguntava para um amigo: o que eu devo fazer para deixar de ser triste, vazio? Eles não acreditavam, outros mandavam eu ir para cartomante. Eu fui para cartomante, eu estive no kardecismo e finalmente me mandaram ir para uma macumba, um terreiro de macumba. Chegando lá, eles derramaram pipoca, mataram galinha preta, derramavam aquele sangue todo em cima de mim, jogavam cachaça, farofa, e eu saía de lá do mesmo jeito que eu entrei. E nada dava certo. Um dia, voltando de um show ali em São Luís do Maranhão, os Trapalhões, todos nós tínhamos feito um show de manhã, às 10 horas, um à tarde e um à noite. Nós tínhamos que pegar um avião que passava mais ou menos às 11h45, mas nós chegamos atrasados, perdemos o avião. Aí o nosso empresário, o Elcio e o Geraldo, eles disseram assim: olha, tem um avião que passa às 4 da manhã, vocês querem ir para o hotel ou vão esperar esse avião? Nós resolvemos esperar esse avião. E o avião chegou às 4 da manhã. E eu andava reprimido, triste, muitas coisas tinham me acontecido. Eu era o mais mal-humorado da turma. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês que eu pensei até em me matar. Mas eu não tinha coragem. Eu andava tão triste, tão revoltado, que eu andava nos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. Passava no meio dos bandidos, ali pela Lapa, e quando eu pensava que alguém ia me assaltar ou dar um tiro, eles diziam assim: meu irmão, o que há? Você por aqui, Dedé? Olha, minha família gosta muito de você, meu irmão. Aquele carro é seu? Pode deixar aberto que não vai acontecer nada. E nada me acontecia. Até esse dia que nós perdemos o avião. Eu era o último a entrar no avião. O Didi foi na frente, ele sentou num banco lá atrás, onde a gente costumava ficar. No sul abriu 3 bancos e deitou. E quando eu olhei para a esquerda, perto da porta de emergência, tinha uma senhorita sentada. Mas isso não era nada, ela tinha uma luz em volta da cabeça. Parecia uma luz de neon, como aquelas brincadeiras dos americanos. E eu olhava, e quanto mais eu chegava perto dela, mais eu via aquela luz. Aí eu achei que podia ser uma luz do avião. Olhei e a luz de leitura do avião estava apagada. E aquilo me impressionou muito, eu queria desviar o olhar e não conseguia. Quando eu cheguei perto dela, eu não conseguia passar. Parecia que tinha um vidro na minha frente. Aí eu olhei para ela e perguntei: senhorita, posso me sentar ao seu lado? Claro, Dedé. Eu estava te esperando. Me esperando? Esperando por quê? Sim, eu estava te esperando. Eu tenho um recado de Jesus para você. Um recado de Jesus para mim? A senhorita deve estar enganada. O meu voo era 11h45, eu não vinha nesse avião. Eu também não. O meu voo era 8h45. Naquela hora eu fiquei em dúvida, eu não sabia o que fazia, se eu ia para frente, se eu voltava. Eu acabei sentando ali perto dela. Aí, com aquela curiosidade, eu perguntei: o que é que Jesus manda me dizer? Dedé, Jesus disse que te ama muito, e que você esqueceu dele. É verdade.
Aquilo era verdade. Eu faço 2 filmes por ano. Trabalho 6 meses, mais 6 meses, 3 vezes por semana na televisão. E não tinha tempo para pensar em nada. Eu só pensava em quê? Em mulheres, amantes, amigos, farras, viagem para o exterior. Mas não me lembrava de Jesus. E naquele momento, eu comecei a sentir que aquele vazio dentro de mim era a ausência de Jesus na minha vida. Ela me deu um cartão. O nome dela é Suzy Romero. Ela é uma missionária, ela é de Taubaté. Naquele cartão tinha o nome de um pastor da Assembleia de Deus lá de Taubaté, Roberto Moreira. Eu não levei aquilo muito a sério e continuei a minha vida, trabalhando, fazendo as mesmas coisas, os mesmos desesperos, as mesmas tristezas, o mesmo vazio dentro de mim, até que um dia eu fiquei doente. Fui parar no hospital Procardíaco do Rio de Janeiro. Eu estava muito mal, eu sabia que eu estava mal. Porque meu filho, ele tem mais ou menos 1,84 m, ele é 7º lugar de asa delta no Rio de Janeiro, ele não saiu do meu lado. E quando ele não sai do meu lado, eu sei que alguma coisa ruim está para me acontecer. E eu vi os médicos cochichando e falando, e meu filho preocupado, e os exames seguiam. Tiravam meu sangue, me examinavam, tiravam chapas. 2 ou 3 dias depois, o médico voltou a falar comigo. Dedé, tem pessoas aí embaixo que fazem questão de te fazer uma visita. Mas você sabe como é que é um hospital. As visitas, principalmente para você, estão proibidas. Mas, doutor, é algum colega de televisão? Não, eles disseram que são pastores de Taubaté. Quando ele falou isso, tudo voltou na minha cabeça. A Suzy, o avião. Aí eu disse, doutor, eu assumo toda a responsabilidade. Por favor, deixe eles entrarem. Bom, você é quem sabe, hein? Enquanto o doutor ia lá para atendê-los, eu nunca tinha recebido a visita de um pastor, eu não sabia o que ele podia dizer para mim. Então eu disse ao meu filho, eu vou pedir um grande favor para você, meu filho. Eu vou pedir que você saia um pouco. Eu não sei o que o pastor vai me falar. Depois que eles conversarem comigo, você volta. Pela primeira vez eu vi meu filho me desobedecer. E aí ele me disse... Não, pai, eu acho que eu vou ficar porque eu sou atleta de Cristo. Atleta de Cristo? O que é isso? É uma reunião que eu frequento toda semana, onde a gente vai louvar a Deus. E eu sei mais ou menos o que esses pastores vieram fazer aqui. Aí os pastores chegaram, fizeram orações, oraram muito por mim. Aí o pastor Roberto disse, Dedé, não se preocupe, você não vai morrer, você vai ficar bom. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem uma missão para você cumprir na terra para Ele. Eu perguntei, qual é essa missão? Aí ele me disse, Dedé, eu sou a primeira pessoa que está te dizendo isso. Vão ter mais 3 pessoas que vão te dizer isso. A 4ª vai ser a última pessoa. E aí você vai saber o que é essa missão. Aí os pastores foram embora, eu fiquei muito triste. Eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Porque enquanto os pastores oravam, meu filho orava e chorava muito. E no meio da oração ele gritava, "Oh, glória!" Gritava, "Glória, aleluia, glória a Deus!" E aí eu fiquei olhando, observando e perguntei, "Você é atleta de Cristo? Por que é que você nunca me disse nada?" E ele me respondeu, "Não, meu pai, eu não disse nada. Eu preferi fazer as minhas orações, porque eu sabia que através das minhas orações, Jesus iria trabalhar na sua vida. E eu queria, meu pai, que você recebesse o toque do Espírito Santo no momento certo. E que a palavra do Senhor Jesus caísse em boa terra, como disse o salmista." Então ele me falou da Bíblia, que lia a Bíblia e insistia para que eu lesse também. E no dia seguinte, os enfermeiros chegaram. Junto com eles, chegou um Mussu, meu amigo. Aí me botaram numa cadeira de roda, como faziam todos os dias pela manhã, me levaram até a sala onde eu tirava chapas. Eu estava muito mal, o pulmão congestionado, tinha água na pleura, artérias entupidas, e me colocaram naquele aparelho. Foi aí que eu me assustei.
Os enfermeiros tiraram as chapas e começaram a telefonar para os médicos começaram a chegar, aí eu comecei a me preocupar, aí os médicos olharam a chapa e pediram que eu tirasse outra. Aí eu tirei outra chapa. Aí os médicos pensavam que ia algum defeito do aparelho. Falaram, vamos levá-los para outra sala. Chegando na outra sala, eu tirei novamente as chapas. E o médico, muito admirado, disse, não é possível, não tem nada. A chapa não acusava nada. Aí eu perguntei, doutor, e agora, o que é que eu faço? Bem, depois dessa, trate de pegar sua roupa e ir embora. Foi isso que o doutor falou. Eu, muito preocupado, ainda perguntei várias coisas para ele. E ele me disse que não era a primeira vez que isso acontecia. Aí eu saí do hospital, as gravações dos Trapalhões começaram um pouco atrasadas e eu continuei a minha vida normal. Até que um dia eu fui convidado para um trabalho evangélico da Adonep, ali na Barra da Tijuca. Pela primeira vez eu aceitei. Aí eu fui muito contente, muito alegre. Quando eu cheguei lá, uma pessoa cantava um hino maravilhoso. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Aí eu tive uma grande surpresa. Quem é que estava lá pregando a palavra de Jesus? Diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tinha mais de 400 pessoas. Pode ter refúgio. E ele falava a palavra e parece que tudo que ele falava vinha direto no meu coração. E ele foi chegando perto de mim. E ele foi chegando perto de mim. E quando ele chegou bem perto de mim, ele gritou, Ô glória! fez-se um silêncio. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e muito envergonhado, eu disse baixinho, ô glória! E ele disse, Ouvi o teu glória, Dedé. Não te envergonhes de dar glórias a Jesus. O homem que não dá glória a Deus não tem valor. Olha, Dedé Santana, você é poderoso, é famoso, é da Rede Globo, viaja o mundo, o Brasil todo, mas eu te digo esta noite, nesse jantar, você sem Deus é um saco de lixo furado. Em outra época eu teria brigado com ele. Sabe quem era esse homem que pregava a palavra de Jesus? Marcos Nascimento, um homem que eu conheci como o maluco dos Paralamas do Sucesso. E ele falava comigo com tanta firmeza, que naquele instante eu resolvi aceitar Jesus. Do meu lado tinha uma senhora e eu disse, esse rapaz é abençoado. Através dele eu aceitei Jesus. E ela me disse, muito obrigado. Eu digo, obrigado por quê? Eu sou a esposa dele. Aí eu gritei de verdade, oh glória! E fiquei muito feliz. Eu vi que encontrar Jesus não era tão complicado assim. Não precisava matar galinha, derramar cachaça, tomar banho de pipoca. Desde aquele dia eu senti que eu não podia mais viver sem Jesus. Agora pense bem, meus irmãos. Eu que trabalhei para tanta gente, eu trabalhei para tantas crianças, eu que conheci tantos países diferentes, cheguei até mesmo a me sentir importante. Fiz muitas campanhas. Eu fiz campanhas do deficiente físico pela Unicef. Eu fiz o menor carente, doação de órgãos, empregos para os deficientes físicos. E hoje eu vi que eu não sou nada. Que eu não sou importante. Importante sim, é Jesus na nossa vida. Nós podemos conhecer o mundo inteiro, podemos ter tantas coisas materiais, mas se não tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estaremos no vazio, estaremos no nada. Nesse momento eu vejo que Jesus pagou um preço muito alto para que a gente pudesse estar aqui hoje, falando, brincando, um com o outro. Glórias ao Senhor. Eu agradeço por estar coberto pelo sangue de Jesus e sei que tenho muito que aprender. Estou apenas iniciando e peço a todos os meus irmãos em Cristo que façam orações para que eu possa levar a palavra de Jesus para todo o Brasil, principalmente no meu meio de televisão, que é um meio muito difícil. Meus irmãos,
Quando eu falo com vocês, eu fico pensando, eu conversando com o pastor Custódio, eu perguntei, pastor, quando a gente morrer, o que acontece? Ele disse, quando a gente morre, todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo vão estar ao lado do Pai Eterno. E eu fico imaginando, no dia do juízo final, eu estarei ao lado do Pai Eterno. E vocês que aceitaram Jesus vão estar todos lá, ao meu lado, num lugar muito verde, muito lindo, cheio de águas cristalinas. E hoje eu posso dizer com toda certeza, Jesus te ama. E eu não tenho mais medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Hoje eu poderia perder tudo que eu tenho, todos os bens materiais, não importa. Eu só não posso perder o amor de Jesus Cristo e o carinho de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus amigos, abra o seu coração agora mesmo para Jesus entrar. E eu garanto que você vai ter uma vida de felicidade verdadeira. Eu não quero guardar essa felicidade de ter Jesus no coração sozinho. Deus me abençoou. E eu quero dividir essa felicidade com vocês. Amém.